como se preparar para a segunda vinda de Cristo. Vivemos em um mundo ao qual não pertencemos, porque este é a antessala da eternidade, nosso definitivo destino. Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Significando o mundo como sistema de valores, filosofias, desejos e práticas distanciados de Deus e sempre em rebelião contra Ele. O primeiro passo para nos prepararmos para o retorno de Jesus Cristo é entendermos que Ele criou tudo para a sua glória. Portanto, em nossa passagem por este vale, onde inevitavelmente passaremos por provações, devemos ter em mente que temos que proceder conforme Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, ou seja, a distância entre o cotovelo e a falange distal do dedo médio, cerca de 45 centímetros, a sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nosso foco deve ser na confiança e providência divina, esquecendo a ansiedade pelas nossas necessidades materiais. Nossa atenção, nossa busca deve estar relacionada ou direcionada ao reino de Deus, deixando de lado as preocupações, invertendo a lógica do mundo e priorizando a confiança em Deus, lembrando que o justo viverá pela fé, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 11 e Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Devemos buscar o fortalecimento da fé, arrependendo-nos dos nossos pecados, vivermos os mandamentos e dedicarmos-nos ao discipulado, sendo a espiritualidade a nossa real prioridade. Enquanto na carne não paramos de pecar, pois pecaminosa é nossa natureza e, portanto, devemos buscar constantemente o perdão dos nossos pecados, purificando o nosso coração para o nosso futuro ou iminente encontro com o nosso Salvador. Estejamos atentos, reconhecendo os sinais dos tempos, como guerras, fomes, apostasia, inversão dos valores morais, porém sem temor,
pois Deus não nos deu esse espírito, mas sim o de fortaleza, conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A segunda vinda de Cristo, ou parousia, se refere à volta gloriosa de Jesus no fim dos tempos para presidir o juízo final. Durante nossa caminhada com Deus, passamos por 4 níveis de intimidade com Ele. O primeiro, a salvação. O segundo, a aprendizagem. O terceiro, a busca por comunhão com Ele. E a entrega total, ou santificação, cuja essência é o amor incondicional e sobre todas as coisas a Deus, conforme Marcos capítulo 12, versículos 29 a 30. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Significa que quando buscamos a Deus em oração, uma busca sincera, busca com sincera entrega, isto nos aproxima dele, promovendo nossa intimidade com ele. Então Deus se revela e age em nosso favor, se o buscamos com absoluta sinceridade no coração, transformando lutas e trazendo direção. Assim, ao nos aproximarmos de Deus, Ele se torna presente em nossa vida, nos oferecendo força, cura e propósito, em especial em momentos de dificuldade. Nossa entrega deve ser completa, submetendo-nos à sua vontade, com sincero desejo de conhecê-lo, deixando para trás as coisas mundanas que dele nos afastam. Nossa busca pela comunhão com Deus deve ser constante, onde, ao nos aproximarmos dele, sentimos sua presença e o seu agir em nossa vida. Este é um chamado para os que creem. Contudo, em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus nos adverte sobre a profunda divisão que a mensagem do seu reino semearia entre os homens, chegando a dividir famílias. Porém, Jesus nos adverte em Mateus capítulo 10, versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Lembremos-nos do primeiro mandamento de Deus. Sigamos o exemplo de Zaqueu, vivendo uma fé impactante em nossos relacionamentos e buscando a justiça, deixando de lado o egoísmo e o orgulho. Enquanto a primeira vinda de Cristo necessitava de fé, a sua segunda vinda será inegável, pois será visível mundialmente, porque todo olho humano o verá, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 7, com grande clangor de trombeta, com voz de arcanjo, junto com seus anjos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, repentina e inesperada, como o ladrão na noite, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Na segunda vinda de Jesus, todo mundo o adorará, até mesmo os ateus, tal a sua glória, conforme Filipenses capítulo 2, versículos 10 a 11. Na sua segunda vinda, Jesus não virá como na primeira, para salvar o mundo, mas para julgá-lo. Esse juízo consistirá em ter aceito o convite de Jesus, conforme Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Enquanto na primeira vinda Jesus morreu por nossos pecados, na sua segunda vinda ele irá reunir os seus, os eleitos de Deus.
Caso Jesus não tivesse morrido pelos que o Pai encaminhou a ele, jamais poderíamos entrar no céu. A palavra de Deus sempre nos conforta e em Efésios capítulo 1, versículo 5, aprendemos que Deus, em seu incomparável amor, nos predestinou para ser filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Somente nele alcançamos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Devemos permanecer vigilantes porque Jesus virá quando menos esperarmos, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Em Efésios, capítulo 3, versículo 19, somos convidados a conhecer o amor de Cristo, tão grande que excede todo o entendimento, para sermos preenchidos com a plenitude de Deus, experiência que nos leva a experimentar o amor em sua plenitude, mesmo sendo imensurável, assim nossa vida será cheia do poder de Deus. Devemos permanecer conscientes de que, embora possamos usufruir de livre agência, tendo diferentes liberdades ou convicções, todos nos submeteremos ao julgamento final de Deus, o qual acontecerá logo após nossa morte na carne. Estaremos nos preparando para a segunda vinda de Cristo, cultivando humildade no coração, com quebrantamento, conforme Salmos 51, versículo 17, e Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amando o próximo como a nós mesmos, praticando a justiça e a misericórdia, conforme Levíticos, capítulo 19, versículo 18, e Mateus, capítulo 22, versículo 39, caminhando em fé e obediência à palavra de Deus, buscando sincero e prático relacionamento com Ele. Nossa vida prática como cristão deve se fundamentar em ler a Bíblia, orar, vigiar, buscar a presença de Deus, vivendo de acordo com seus mandamentos, honrando-o em nosso viver diário, glorificando nosso Deus em cada detalhe de nossa vida. É fundamental o controle da nossa língua, o qual somente podemos obter pela ação de Deus em nossa vida, atentando para o que está escrito em Mateus, capítulo 12, versículos 36 a 38. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Portanto, devemos viver em retidão e harmonia por meio da fé, porque brevemente estaremos com Deus. Paulo nos ensina como deve ser nosso modo de vida, e assim faz, porque o dia da nossa glorificação está se aproximando ao chegarmos à presença de Deus, conforme Romanos capítulo 11, versículo 13. Todavia devemos ter discernimento, sabedoria sobre a quem confiamos nossos valores mais profundos, nossas intimidades e o que é sagrado para a nossa vida, o que não significa parar de pregar ou amar, mas discernir quando e para quem compartilhar, seguindo o exemplo de Jesus, que ia embora quando rejeitado, mas a ninguém forçava. Assim não devemos desperdiçar energia, mensagens valiosas com quem não as apreciará ou as usará para o mal, assim como não se joga uma joia para um porco que a pisoteia. Deste modo, devemos ser seletivos com respeito ao Evangelho, semeando a palavra de Deus a corações dispostos a ouvi-la, evitando aqueles que zombarão ou procurarão dela tirar proveito, e assim preservaremos o que é precioso e evitaremos conflitos, conforme aprendemos em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas,
nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Aqui há uma referência às pessoas que não respeitam o sagrado, que estão despreparadas para a verdade, agindo desrespeitosamente ou com inveja, as quais podem reagir com desprezo e violência. Devemos buscar sabedoria sobre a quem confiaremos nossos valores mais profundos, nossas intimidades e o que é sagrado em nossa vida. Para estarmos preparados para a segunda vinda de Jesus, devemos passar pelos estágios da redenção, conforme Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 14, justificação, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1, regeneração, conforme Tito capítulo 3, versículos 5 a 6, e santificação, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14. Conforme Colossenses capítulo 3, versículo 12, devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão, temperança, amor e perdão, porque assim refletiremos nossa nova vida em Cristo e, portanto, estaremos preparados para a sua volta. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.